legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para falar sobre projetos de lei, que é o caso de hoje, leis novas, mas tudo isso de um jeito leve, interagindo com você, né, Otávio? É a nossa marca, né, Carol? Conteúdo com simplicidade. E hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei 12 de 2024, super recente. E é claro que a gente convidou a sumidade no assunto para poder falar sobre isso, que é o professor e advogado André Zipperer. André, boa noite. Boa noite, meu amigo Otávio, boa noite, Carol. Primeiro, obrigado pela sumidade. Vamos ver se eu não sumo aqui. Mas eu agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês e estar conversando também com as pessoas que estiverem assistindo a gente. Maravilha. Antes da gente começar aí os debates, gente, tem que fazer o registro, né? O André foi quem primeiro no Brasil defendeu exatamente a solução que agora parece o governo federal finalmente entendeu, né, André? Então esse registro histórico é importante porque eu sou amigo do André há muitos anos e a gente acompanhou ali as dificuldades, né, as questões ideológicas que envolvem o tema, sempre aquela polêmica para quem pensa diferente, e o André teve essa coragem, então esse registro está feito. André, conta um pouco para a gente aí dessa história do trabalho de aplicativos, essa nova solução do governo, o seu ponto de vista. Passa para o pessoal aí o que você acha que está acontecendo e que deve acontecer para o futuro. Bom, olha só, na verdade, o trabalho plataformizado, né? Porque a plataforma ela pode aparecer pela interface de aplicativo ou não. O trabalho plataformizado, ele iniciou no Brasil, teve sua gênese em julho de 2014, com a Copa do Mundo, quando veio a Uber se instalou aqui no Brasil. E, aproveitando da habitual inércia do legislador, ano que vem, em julho agora, julho que vem, nós vamos fazer 10 anos de trabalho plataformizado no Brasil, 10 anos. Em todo esse período, não se conseguiu encontrar uma solução normativa que regulasse essas relações de trabalho. Em 2017, nós tivemos o início, pelo menos, do advento das plataformas de delivery, as plataformas de entrega, né? E nós temos esse cenário hoje, só para a gente fazer um overview, assim, né? Então, nós temos duas plataformas de transporte que dominam aí mais de 90% do mercado, e nós temos algumas plataformas de delivery, de entrega também, que dominam, são 3 ou 4 que dominam mais de 80% do mercado. Uma delas sozinha domina mais de 80% do mercado. E aproveitando-se dessa habitual inércia do legislador, quer dizer, essas plataformas, elas praticamente fizeram suas próprias leis durante muito tempo. Infelizmente, isso acabou fazendo com que o judiciário tivesse o protagonismo em dizer a natureza jurídica da relação de trabalho, que em última análise é o que nos interessa aqui, né? E gerando uma tremenda insegurança jurídica no país, porque o judiciário não chegou propriamente a uma conclusão, né? Na Justiça do Trabalho isso foi sendo discutido, foi até o TST. O TST ele se divide entre turmas que entendem que não é vínculo, outras que entendem que é vínculo. Isso acabou chegando no STF, então, no ano de 2023, através do Instituto da Reclamação Constitucional, que certamente não era o melhor, né? E nós tivemos, então, decisões precárias no sentido de não reconhecer o vínculo, de anular, inclusive, decisões de instâncias inferiores nesse sentido. Aliás, reconhecendo o que me parece correto, mas através de precedentes que não tinham nada a ver com esse tema. Hoje, nesse momento, até faço questão, Otávio, desculpa,
de colocar isso que a gente está falando no espaço-tempo, porque isso muda quase que diariamente, né? Lógico. Hoje é dia 19 de março de 2024, agora nós já estamos de noite, então tudo que a gente está falando aqui diz respeito a esse dia, né? Certamente o que aconteceu no começo do ano, então, o governo ele juntou as partes, ele juntou os representantes, que ele entendeu que eram representantes dos empregados, ele convidou os representantes da plataforma, principalmente através da Mobitech. Essas partes chegaram a uma determinada conclusão e isso foi levado e foi transformado numa PLP. A PLP, aliás, todo mundo que estiver me assistindo agora, entre lá no Google e procure lá PLP número 12 de 2024. Vai ser muito mais rico se eu puder conversar com vocês têm essa PLP na mão para a gente poder falar da mesma coisa. Mas então, André... Nesse momento agora a gente está justamente na discussão do que seria razoável ou não inserir e retirar essa PLP. Porque eu acho legal assim o pessoal, né, ter consciência de que a gente no judiciário estava discutindo isso há 10 anos, de fato, né? Mas com um risco muito grande, né? Porque o judiciário, ele tinha, acho que, 3 grandes grupos, né, de entendimento. O que há o vínculo de emprego, o que não há o vínculo de emprego, mas há uma relação de trabalho, e um outro entendimento, que esse para mim era o grande perigo, penso eu até para o futuro das relações trabalhistas no Brasil, de que nem relação de trabalho existiria. Seria uma espécie de uma relação de consumo, né? O motorista sendo usuário, adquirindo um software, simplesmente para se conectar mais facilmente com o seu cliente, né? E assim a empresa seria uma empresa só que vende software, que é como eles se colocam, né? Originalmente eles se colocavam assim, né? Empresa de tecnologia vendendo software. E aí, se esse terceiro entendimento fosse prevalecer, eu acho que a gente teria uma hecatombe para o futuro da proteção trabalhista, né? Porque o cenário aponta para essas novas modalidades de trabalho, né, André? É muito claro aqui, e eu já defendo, para quem não conhece meu trabalho, eu em 2017 apresentei uma tese de doutorado aqui na PUC do Paraná, foi o primeiro trabalho acadêmico sobre trabalho via plataformas digitais do Brasil, que gerou o primeiro livro individual sobre contrato de trabalho gerado pela plataforma de trabalho, que foi esse aqui, a intermediação de trabalho via plataformas digitais da ETR de 2019. Esse foi o primeiro. E nele eu falava o seguinte, isso já me apressando para a conclusão, mas do livro, eu falava, olha, isso é uma relação de trabalho, mas ela não pode ser configurada como relação de subordinação, né? A gente não pode compreender isso como uma subordinação. E trazendo as lições até do Lauri Mascaro Nascimento, a conclusão que eu cheguei foi que era que merecia uma tutela própria intermediária, uma tutela terceira, que não era nem do trabalhador autônomo, que não era própria nem do trabalhador autônomo e nem do trabalhador subordinado, né? O problema é essa dicotomia nociva que nós temos no direito brasileiro, que não é só o próprio direito brasileiro, a França também é assim, outros países todos também são assim, no qual um tipo de trabalhador, que hoje representa 29% de toda a população economicamente ativa, leva tudo, e todos os outros 71% da população economicamente ativa, não tem direito a nada, justamente porque existe uma certa antipatia, que seja do próprio legislador e principalmente da doutrina trabalhista, essa doutrina que eu chamo de uma doutrina mais conservadora, no sentido de não querer ampliar as proteções trabalhistas também para outras modalidades de trabalho, né? E eu reconheci que não se tratava nem de subordinação, nem de uma autonomia. O que eu dizia, e ainda digo, e no meu livro que vou lançar já no próximo mês, eu permaneço com essa ideia, de que se tratava de um trabalho de coordenação. O que havia era uma empresa coordenando o trabalho desses trabalhadores, né?
você adere a um contrato com situações pré-definidas, e a partir dessas situações pré-definidas, você é coordenado para que essas situações sejam... você trabalhe dentro dessas situações que são pré-definidas, né? É o que o Alain Supiot chamava de antinomia entre força do contrato e subordinação, né? Uhum. Então, mas é uma coisa muito importante, é uma coisa que cresceu. Eu acho que até para ilustrar, meu amigo, a nosso debate, eu tenho os números aqui que vão estar no meu livro. Que as pessoas não têm a menor ideia, né, André? Todo mundo se assusta quando você vem com seus números, porque as pessoas não acompanham, né? Diga aí. E o Otávio adora número, agora ele vai ficar feliz, hein? Plataformas que eu chamo de multiterceirização offline, ou seja, são essas plataformas que existem em encontro, né, do requerente com o trabalhador, a de entrega e principalmente a de transporte. Nós temos 1.306 e 1.306.836 trabalhadores vinculados. 1.306.836 trabalhadores vinculados. Nas plataformas de transporte, que são essas que estão sendo reguladas por esse projeto de lei, o 12 de 2024, nós temos 858.516 trabalhadores vinculados a ela. Mas o número mais impressionante, esse é impressionante mesmo. Eu pergunto para você e para a Carol, quantas plataformas de transporte que vocês conhecem? André, eu não vou responder porque você já me falou isso no nosso grupo de pesquisa. E eu acho que eu já dei a cola para a Carol, não sei se ela lembra. Conhecer, você me perguntou quantas eu conheço, né? Eu conheço 6 plataformas de passageiros. Assim, isso porque eu me procurei conhecer o máximo possível antes de vir para cá. Veja, só no Brasil, nós temos 705 plataformas de transporte. É loucura, 705 né? plataformas. É loucura. E o grande problema, Calvê e Carol, é que cada uma dessas plataformas... O que é plataforma? É um sistema de informática. Isso. Né? Simples. É uma empresa que explora um sistema de informática que faz um encontro de requerente e o trabalhador. Só isso. Mas cada uma dessas plataformas tem um modelo de negócio que é completamente diverso. Exato. Eu acho que é interessante porque, assim, se a plataforma simplesmente vendesse o software por um preço único, eu acho que essa discussão não existiria, né? Acho que a discussão existe por conta do modelo de percentuais, né? Onde o detentor do software fica com percentual do trabalho, da energia de trabalho, né? Isso que soa para a gente, obviamente, dentro de um paradigma de relação trabalhista, né? Se fosse a venda de um software, um pacote você compra e acabou, né? Vira as costas e vai embora, eu acho que, obviamente, não estaríamos discutindo essa questão trabalhista, né? Tem algum modelo que seja assim, não? O curioso, Calvê, até citando um exemplo que você, muito próximo daquilo que você usou agora, nós temos uma plataforma que funciona no norte do Brasil, chamada Urbano Norte. Ela tem lá em Rondônia, tem no Pará, tem no Amazonas. Sabe como é que qual é o modelo de negócio dessa plataforma? Aquela plataforma importante lá no norte. O trabalhador paga lá 200, 300 de mensalidade todo mês para a plataforma para ter acesso ao pool de clientes da plataforma. Como se fosse uma licença para uso, né, Sim, mas veja, elas têm exatamente aquilo que o judiciário tem entendido como traço de subordinação. A mesma coisa. Definir preço, segue lá pelo GPS, as mesmas coisas. Só que como é que fica a autonomia da vontade nesse caso? É ele que está pagando 300 para ter acesso ao pool. É isso aí. Então, uma dúvida que pode surgir, eu acho que assim, pode ser que mesmo o projeto de lei vindo, ele não se aplique a todas as plataformas de transporte de passageiros existentes no Brasil, é isso? Veja, ela já tem um problema logo de largada, que é a questão conceitual, tá?
o conceito que ele traz aqui, e é claramente, aqui eu estou com o texto aqui na minha frente, claramente o legislador não sabe do que está falando, porque ele usa para uma determinada coisa 2 ou 3 conceitos diferentes. Por exemplo, primeiro ele chama o trabalhador, ele usa a seguinte expressão para nomear o trabalhador. Trabalhador autônomo de plataforma. Depois ele chama o trabalhador de motorista de aplicativo de veículo de 4 rodas. Depois ele ainda usa outro, ou seja, nem ele o legislador, a pessoa que escreveu esse projeto de lei, sinceramente deveria ter usado aquele sistema de siglas, né, que tem na Europa, eles usam muito, né? O veículo é VTC, né? E eles usam VTC em todo. Quer dizer, tem problemas técnicos graves. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu cito um que tem aí no Rio de Janeiro. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro foi instalado um sistema de Uber Moto, né? Isso. Que é um sistema de uma plataforma de transporte. Segundo, esse projeto de lei aqui não se aplica, apesar de ser a mesma situação. Um sistema de transporte, porque ele fala de 4 rodas. Mas aí, André, Poder Judiciário não se fará de rogado. Aplicação analógica em 10 segundos, não é não? Depende, né? Depende Eu estava escrevendo o livro ali e estava vendo, né? Das pessoas que eu citei ali falava, não se aplica analogicamente lei específica para determinados. Agora, pelo jeito, vai aplicar. Eu acho que seria a primeira tendência natural, né? Aliás, estão na mesma plataforma. E aí, e em São Paulo, a gente ainda tem o Uber Táxi, né? O taxista, ele pode também se logar no Uber. E aí vai ter os mesmos direitos dos demais trabalhadores, sendo taxista também. Estranho, né? E detalhe, ele está submetido aos mesmos traços de subordinação que as outras pessoas estão também. Pois é. Né? Então, o que me parece aqui, Calvin, até meio que raciocinando junto, enquanto eu vou falando com você, que a questão da autonomia da vontade, né, que fala o Lenço Pion, fala a nossa querida Maria Palma Ramalho, lá de Portugal, ou outros, ganha força nesse caso. Né? Nessa interpretação. E me parece, né, que, quer dizer, existe muita... E, aliás, é curioso, porque existe muita crítica em relação a esse projeto de lei, não pelo que consta lá dentro, mas pelo simples fato de não ter se reconhecido a CLT, por exemplo. Né? Você sabe muito bem, né? A gente já está discutindo isso há muito tempo, que obviamente haveria uma grita, dependendo do caminho que o governo adotasse. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. O governo pouco botou a mão nesse projeto de lei. Esse projeto de lei nasceu de quando as partes dos atores envolvidos sentaram e eles próprios chegaram à conclusão do que seria melhor para eles. É um diálogo social ali, né? Eu vou até te fazer uma pergunta. Eu, em 25 anos de advocacia, não lembro de outro projeto de lei trabalhista que tenha nascido de combustão espontânea de vontade das partes envolvidas. Eu também não me recordo, não. Mas, assim, ouso dizer que essa combustão espontânea foi para evitar uma explosão ali na frente, né? Porque quando o STF pautou, né, Carol? Ficou todo mundo já na expectativa, pelos julgamentos das reclamações constitucionais, né, pelo que a gente vem acompanhando, a expectativa, o STF, né, ainda não resolveu, mas a expectativa provável era de que o STF não reconheceria o vínculo. Acho que isso foi um mote importante para o diálogo, né, para a coisa realmente acontecer. Porque eu acho que a área trabalhista ela tem esse equívoco, né, eu falo isso bastante. Há muita resistência a novos modelos, né? E às vezes a resistência a novos modelos apostando numa solução única, que é a CLT, atrasa, né? Como foi nesse caso, perdemos 10 anos aí de possibilidade de proteção social a esses trabalhadores, 1.300.000 pessoas trabalhando sem proteção. Agora, André, essa percepção de que o projeto ele enaltece a autonomia da vontade,
De uma forma geral, no direito do trabalho, a gente não está reformulando o antigo papel da autonomia da vontade do trabalhador? Eu acho que... Você não acha... Eu vou fazer uma afirmativa, queria ouvir sua opinião. Eu acho que desde a reforma trabalhista a gente está tentando resgatar o papel da autonomia da vontade, né? Que não pode ser total, mas eu acho que ele também não precisa ser um nada, como a gente sempre tratou na área trabalhista. Eu acho que está nessa esteira, não está não? Só fazendo aqui um parênteses. Logicamente que se resgata um pouco da autonomia da vontade, mas não se deixa de reconhecer que se trata de uma relação desequilibrada. Claro. Até porque o projeto é muito claro em reconhecer direitos a esses trabalhadores. Sem dúvida. Né? Ocorre que o que acontece especificamente na questão desse projeto de lei? Essa relação ela é caracterizada por alguns pontos específicos que, se fossem trazidos da lei geral para dentro da lei específica, inviabilizariam o modelo de negócio. Uhum. E isso é uma novidade, né? É uma novidade. Ou seja, a forma que você se agrega, a facilidade com a qual você se agrega no negócio, que é bastante rápida e fácil, né? Não há uma contratação formal, né? Lembrando lá que no artigo 40 ou 41 da CLT, a quantidade de formalizações, formalismo e a quantidade de burocracia que isso é devida, né? O próprio e-social. Depois você tem a possibilidade, que me parece ser a questão mais relevante aí, de diferenciação entre um modelo de contrato de trabalho e outro, que é a possibilidade do trabalhador se engajar na plataforma de 6 modos diferentes. Uhum. 6. Ou seja, ele pode estar cadastrado e descadastrado, ele pode estar conectado e desconectado, e por fim ele pode estar ativado e desativado na chamada. Uhum. Isso faz uma bagunça na cabeça da turma. Porque o que acontece? O que eu vou considerar para fins de jornada de trabalho? Uhum. Eu vou considerar só o tempo na chamada ou todo o tempo conectado à plataforma? E isso faz muita diferença. Por quê? Por que as plataformas, por exemplo, a proposta 22 da Califórnia, né, aquela proposta que foi colocada em votação para plebiscito, foi aceita, enfim. Essa proposta, ela prevê o tempo de chamada para contagem de tempo. Né? Aliás, por exemplo, é algo que está sendo, inclusive, motivo sei lá se a gente pode chamar de fake news, para essa proposta. Né? Essa proposta, PLP número 12 de 2024, ela prevê que o tempo conectado pode ser de 12 horas. Uhum. Conectado. Né? Acontece que a mesma PLP faz uma opção por considerar como tempo trabalhado apenas o tempo em chamada. Uhum. Então, quando se fala que o trabalhador vai trabalhar 12 horas, não é verdade, porque ele difere do tempo da opção que o legislador fez por considerar só o tempo de chamada. Por que não dá, só para encerrar esse meu raciocínio, por que não dá para... Tá caindo uma chuva terrível aqui. Não sei se você consegue ouvir o Não, a chuva não estamos ouvindo, não. Eu estou em Curitiba, viu, gente? Só para quem estiver me assistindo. E hoje de manhã estava calor, estava sol, de tarde estava frio, de noite está chovendo, né? Já nevou. Você sabe que eu já fui magistrado aí em Curitiba, né? Fiquei quase um ano aí no Paraná, então já senti bem. E aí o que acontece? Por que não pode se considerar todo o tempo conectado à plataforma, com o tempo à disposição? Porque o que acontece? A pessoa pode se conectar em 2 ou 3 plataformas diferentes. Então, como é que eu vou remunerar pelo tempo trabalhado se esse tempo trabalhado vai estar sendo utilizado por uma ativação num outro? Uhum. Entende? Por isso que, evidentemente, ou seja, se eu
vou pagar por todo o tempo conectado, necessariamente eu vou ter que exigir exclusividade desse trabalho. Pois é. Aí já descaracteriza bem o modelo de negócio, né? E uma outra situação, que é a seguinte situação. Como não se exige percentuais mínimos de aceitação de chamada, eu posso simplesmente me conectar e fazer minhas coisas. Ou virar para o lado e dormir. Ok? Por mais que se desconecte lá na frente. Mas você acha que no Brasil teria perigo disso, de pessoas se conectarem e não fazerem nada só para receber? Não, isso não ia acontecer nunca. Né? Mas então o que acontece? Eu teria que exigir duas coisas que iam descaracterizar o modelo de negócio. Primeiro, exclusividade da plataforma, porque eu não estou olhando ele, não estou vendo ele, não estou controlando ele de modo físico. E segundo, que é a percentual de aceitação mínima de chamadas. Que não é o que a turma quer, porque a turma quer ter liberdade para trabalhar quando quiser, né? O próprio trabalhador não deseja isso, né, Carol? Inclusive, eu até comentei já com o Otávio que eu já tenho entrado nos aplicativos, nos carros, né, dos aplicativos e perguntado para os motoristas o que eles desejam, tá? Esse aí é uma pesquisa, claro, que é pesquisa do Instituto Carol. A gente aceita, vai. Data Carol. Mas é um jeito interessante de me sentir mais inserida ali no debate dos motoristas, que eu quero saber o que eles pensam, né? Porque eu não tô lá no pessoal que está fazendo o projeto de lei e não estou no meio dessa discussão, que a gente sabe que tem aí os motoristas envolvidos, o pessoal das plataformas do governo, representantes dos trabalhadores, né? Não só da OIT também, do MPT. Então, assim, tem aí um espectro muito amplo de entes envolvidos. Mas eu gosto de me aproximar das questões desse jeito. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Estou sempre conversando. E aí eu até comentei aqui, acho que um dos episódios que a gente gravou, eu estava conversando, André, com uma motorista de Uber, depois que o projeto de lei foi enviado. Eu achei sensacional, que ela falou o seguinte para mim: eu vou comprar uma licença, um alvará de taxista. Eu falei, por quê? Porque provavelmente esse projeto de lei vai encarecer a viagem, né? Tende a ficar perto do valor de táxi de novo, e ela acha que a tendência é o usuário começar a migrar para táxi. Né? Aí ela falou, vou comprar logo enquanto ainda está barato, porque era caríssimo, né? E o preço está lá embaixo. Então, são as externalidades, né, André, do projeto. E aí eu queria explorar um pouco isso. Assim, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Por quê? Porque, basicamente, elas partiram em grande monta, em grande... de uma proposta que veio das próprias plataformas. Sim. E ninguém melhor que as próprias plataformas para saber como é que roda. Se vai impactar ou não, né? Se vai mexer no modelo, né? O que eu tenho falado, eu participei de 2 lives semana seguinte, na semana passada, e dessa semana, aliás, ontem participei de uma live que foi promovida pela Coxa do Rio Grande do Sul, que nesse sentido, quer dizer, vai encarecer ou esse valor é um absurdo. Eu falei, gente, esse valor é o mínimo. E aí eu até fiz esse valor onde já se viu um valor desse. Eu falei, gente, o que existe na Constituição é que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Exato. Desses R$32, um quarto seria salário, né? Não vou usar o termo técnico aqui, mas seria o salário em 2 e 3 quartos, né? R$24,07, seria considerado reembolso. Se a gente for multiplicar esses R$8 por 220 horas por mês, dá mais do que o salário mínimo. Dá mais do que o salário mínimo. Então, considerando que a gente está aqui falando de um patamar mínimo civilizatório, né, o que eu falava para esses trabalhadores era justamente isso. Eu falei, olha, o salário mínimo de vocês é maior que o salário mínimo de todo o resto do Brasil. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer,
o que se estabelece é um pagamento mínimo. Logicamente que as plataformas tomaram o cuidado de pegar 3/4 desses R$ 32 e jogar para custos, né? Para Aham. reembolso de custos, porque delas. Re- Reduz questão de encargos? Primeiro por questão de pagamento de imposto e encargos, né? Diminui tanto para elas quanto para o trabalhador. Vai se pagar 7,5% só sobre esses R$ 8. E a outra situação é que você acaba com o risco trabalhista, né? Ou seja, você já tem dentro da lei um percentual que é direcionado ao custo, né? Ao custo, ao reembolso de custos. É. Agora, deixa eu te perguntar, André. A questão que ficou então no projeto de lei é pagar pelo tempo de chamada, não é isso? Desde que ele aceita a corrida. Desde que a pessoa aceita até o tempo que ela encerra a chamada. Certo. E que mais o projeto de lei traz de novidade, de proteção trabalhista? Isso. Bom, a primeira situação é a criação de uma figura nova, né? De uma figura inédita no direito do trabalho brasileiro, que é o trabalhador autônomo de plataforma. Ou seja, lembrando, as pessoas talvez não tenham conhecimento técnico e estejam acompanhando a gente. Quando você tem um contrato de trabalho, você só tem 2 caminhos que você pode tomar para classificar esse contrato. Ou você vai classificá-lo como autônomo, né? Ou você vai classificá-lo como um trabalho subordinado da CLT. Havia, até então, uma imensa dificuldade com você pegar uma peça redonda para encaixar no buraco quadrado, de você enquadrar nessa CLT. E muita gente achando o seguinte, olha, o caminho é esse. E aí eles começavam a enxergar aquela peça redonda. Não, mas eu estou vendo que ela é meio quadrada, vai dar para encaixar assim. Basicamente foi isso que aconteceu, tá? E aí existia uma terceira visão, uma terceira possibilidade, que não é exclusiva do trabalhador de plataforma, meus amigos e amigas, que é a possibilidade de você criar uma terceira modalidade. Isso não é exclusiva. Nós já temos aqui o que a gente chama de zona cinza do direito do trabalho na academia há muito tempo. Em 1965, nós tivemos, por exemplo, a lei do representante comercial. Fato. Que estabelece claramente situações que são quase muito mais próximas, inclusive, da subordinação. Pois bem, as partes sentaram e entenderam que, olha, é melhor que a gente crie uma terceira modalidade. E nessa terceira modalidade, eles criaram, então, o trabalhador autônomo com direitos. Os direitos são, basicamente, a possibilidade de você estabelecer um padrão mínimo remuneratório, né? Por tempo de chamada, não um tempo conectado, mas por tempo de chamada. Esse padrão mínimo remuneratório é por plataforma. Então, se ele estiver conectado em 2, cada uma plataforma vai ter que remunerar isso mínimo. Se der menos do que o padrão mínimo remuneratório do Brasil, a plataforma tem que complementar. Ele também prevê o que me parece ser aqui talvez o mais importante de todos os direitos que se pode prever, que é a possibilidade de organização coletiva. Então, hoje já existem sindicatos, mas são sindicatos informais, sem a carta sindical, que são sindicatos de autônomos, né? Aí a professora Carol Tupinambá, do Rio de Janeiro, vai saber falar bem melhor do que nós, mas esses sindicatos vão ser formalizados e você vai poder ter negociação coletiva, acordo, convenção coletiva e representação coletiva dos trabalhadores, inclusive com database, enfim, como a gente vê nos trabalhadores de CLT. Existe aqui um problema enorme que não foi vislumbrado pelo... Você veja como essa relação é diferente de tudo que a gente já viu. Sem dúvida. Esse problema que eu vou relatar para vocês aqui não foi visto, não foi vislumbrado nem pelo legislador e possivelmente por nenhum doutrinador, que é a possibilidade, quem que vai ser considerado trabalhador de plataforma para fins de representação coletiva? E se a pessoa tiver, por exemplo, se agregado à plataforma, se cadastrado nela e nunca tivesse ativado? Pois é.
E lembrando que e o nosso sistema sindical, ele representa não só os filiados do sindicato, né? Mas todos os integrantes da categoria. Quem vai ser dessa categoria, né? Isso é um problema gravíssimo. Por exemplo, eu conheço gente que só se ativa uma vez por semana porque quer complementar lá a sua renda só nos sábados, à noite, por exemplo. Ou gente que nem se ativa. Esses dias eu vi lá um estudo que parece que tipo 30 ou 20 ou 30% das pessoas eram meramente cadastrados na plataforma e não se ativavam em trabalho. A lei não faz nenhum tipo de distinção entre essas pessoas. Então, me parece aqui que há um problema grave nesse sentido. Sem dúvida. Gente que pode dominar o sindicato, mas sem sequer ter trabalhado um dia. E o pior, André, podendo cobrar contribuição assistencial de todos, né? De quem? E detalhe, você vai contribuir. A questão é boa, eu nem tratei no livro, eu vou escrever agora. Você vai contribuir. Me cita lá, conforme pensado no podcast. É legal, mas pode. Eu não tinha nem me atentado disso. Como é que você vai cobrar contribuição sindical igual da mesma pessoa que se ativa diariamente e fica 12 horas conectada? Exatamente. Da pessoa que só se inscreveu e não se ativou nunca. Não, e como é que vai exercitar o direito de oposição? Onde é que está essa pessoa? Quem são? Onde vivem? Né? Exatamente. E o direito de oposição de gente que se ativa uma vez por semana. Loucura. Então, assim, você já me deu até uma outra ideia. Mas só para encerrar aqui, e a outra questão, as outros dois direitos que são bastante importantes. Primeiro, está no artigo 8º. Ele é bem mal escrito, a lei toda é muito mal escrita, mas ele prevê o direito à informação, né? É quase um direito à transparência algorítmica, mas ele prevê o direito à informação sobre critérios de oferta, pontuação, bloqueio, suspensão, que o trabalhador não tinha até então. E ele prevê, principalmente, o que me parece também muito importante, que é uma revolta estranhíssima dos trabalhadores, a possibilidade de você contribuir para a Previdência Social. Você contribui sobre isso 1/4, né? Então, vamos supor que é obedecido o mínimo, que é de R$ 8,00, né? 32 total, R$ 8,00. 7,5 ele vai contribuir sobre esses R$ 8,00. A plataforma contribui com 20%. Os trabalhadores, curiosamente, estão revoltados de ter que pagar 7,5 sobre esses R$ 8,00. Como se agora eu tivesse que pagar mais imposto. E eu falava ontem, é bom a gente não ter rabo preso, que a gente pode falar o que a gente quiser, né? Sem dúvida. Ontem, eu falei, olha, gente, é um absurdo o que vocês estão falando aqui no chat. Um absurdo. Porque a Previdência Social é para proteger, Carol, a sociedade. A sociedade. Porque quem vai onerar a sociedade se você sofrer um acidente ali na frente vai ser você, porque optou por não recolher. Hoje, menos de 10% dos trabalhadores recolhem Previdência Social. Lembrar que Previdência Social é para acidente, é para doença, é para mulher que fica grávida, é para um pensionamento para a mulher do trabalhador que eventualmente morre, e que vão ser onerados. E quem vai ser onerado, se ele não tiver isso, vai ser a própria sociedade. Já estamos, né, André? Já estamos sendo onerados. Eu acho que, assim, se tem 10 anos de trabalho de plataforma... Quem está sendo onerado no SUS quando o cara sofre um acidente? Somos nós, exatamente. Então, não existe option out. A gente está falando da autonomia da vontade, é importante falar. A autonomia da vontade vai até um limite também. Não existe option out de lei, como que é o STF, com todo respeito. Né? Não existe option out de lei. Mas eu não quero. Não, calma com a dor também, né? Claro que o STF entendeu da mesma forma que nós, que os meios eu tenho que concordar também, né? Até porque, claramente, é uma relação de trabalho. Aliás, me surpreende que tenham dúvidas disso. Mas você sabe que eu acho essa questão da relação de trabalho, eu acho que foi muito culpa da nossa área não querer desenvolver esse conceito, né? Quando veio a reforma do judiciário lá em 2004, né, eu
ali na magistratura, já com milhares de processos por ano para resolver, eu pensei, acabou. Juro por Deus, André, eu pensei em pedir exoneração. Eu falei, se eu já tenho que julgar isso tudo, que é só relação de emprego, imagina quando chegar a relação de trabalho. Aí sabe o que chegou de relação de trabalho? Nada. Eu falei, cadê a relação de trabalho? Né? Exatamente. Impressionante. Eu estava falando, não, agora o pessoal tá. O problema é o que vem pela frente, que é claramente uma relação de trabalho. Mas até agora, Exatamente. a própria Justiça do Trabalho e os operadores da Justiça do Trabalho, advogados, juízes, procuradores, se portam como se fosse uma Justiça do Emprego. E eu até vou perguntar para ti, e até pedir a colaboração da tua esposa que está ali atrás, quantas ações envolvendo relações de trabalho que não eram relações de emprego, você julgar em 2024? A pessoa ajuizando a ação, dizendo que é trabalhador em relação de trabalho. Eu não vou falar em 2024, eu vou falar desde 2004, quando veio a reforma. Acho que se eu peguei um caso, acho que foi um caso e era acordo de representante comercial. Foi um caso só. Um em 20 anos. A tua esposa que tá ali. Quantos? Vamos aumentar a pesquisa aqui. Pegou um também, um pedreiro cobrando os honorários. Um caso. 20 anos. Um caso. Eu tenho... quando eu vou palestrar, a gente palestra também sobre a questão sobre a questão que todo mundo quer saber, obviamente, da competência da Justiça do Trabalho. E eu faço essa mesma pergunta. Eu vou te falar que em 24 anos de escritório que eu tenho, uma vez. Ou seja, vocês estão preocupados com o quê? Exatamente. Com o quê? Porque competência é poder. Gente, poder do quê? Na verdade... Nada. A gente se porta como Justiça do Emprego. Sim. E a gente está preocupado em perder o que a gente não usa. Agora, na verdade, assim, eu acho que o grande medo, a grande alerta foi quando o STF começou a falar que a gente não pode decidir se é a tal da relação de emprego, porque aí o impacto é grande, né? Mas eu penso o seguinte, André, eu queria saber a sua opinião. São 705 plataformas no Brasil só sobre transporte, né? Fora os outros inúmeros modelos de plataformas de trabalho plataformizado. Você não acha que é praticamente impossível a gente conseguir ter uma regulamentação sobre trabalho plataformizado? Você acha que se a gente levou 10 anos para começar a debater essa no parlamento, né, nesse novo modelo, você acha que a gente vai conseguir dar conta disso? Será que esse é o caminho, ficar criando regulamentações para cada tipo de trabalho plataformizado, ou isso é impossível? A pergunta é muito boa, tá? É uma tarefa muito difícil. E essa tarefa nos leva a 3 caminhos, tá? Ou a gente faz como a lei Heider na Espanha, e diz que qualquer trabalho plataformizado é considerado contrato de emprego. Qualquer trabalho plataformizado, não. Qualquer trabalho plataformizado de delivery é considerado, presume-se trabalho de emprego, desde que se provado o contrário, né? Esse é um caminho, e a gente sabe que isso não é o melhor caminho. O segundo, ou a gente escolhe, que é aquilo que eu estou propondo no meu livro. Você primeiro faz uma classificação a partir de situações que permitam agrupar determinadas plataformas por aquilo que elas têm em comum. Faz essa classificação, agrupa esses tipos de plataforma por aquilo que eles têm em comum e oferece soluções normativas para aqueles grupos de plataforma que representem determinados modelos de negócio. Tá? A minha sugestão é essa, né? Que são as plataformas que chamam de multiterceirização online. Eu faço essa classificação, eu dou o conceito, eu falo são nessas que a gente tem. Que basicamente, eu até me permito dizer aqui, é um conceito no qual
o que que é multiterceirização? É você terceirizar uma atividade que normalmente uma pessoa faz a um grupo indefinido de pessoas a partir de uma chamada aberta. Uhum. Então, e o trabalhador terceirizado online é esse que está nesse grupo indefinido de pessoas que acessa a trabalhos através de uma plataforma digital, de forma online, através de uma chamada aberta. Ou seja, ele também não pode ser direcionado. Lembrando que nós temos, por exemplo, a plataforma Get Ninjas. É só um exemplo. A Get Ninjas, o que que é? Você vai contratar um encanador para a tua casa. Ela te dá 3 opções. Uhum. Dá 3 opções. Você fala, não, eu li o currículo desse cara aqui, está mais perto de mim, eu vou lá e contrato ele, certo? Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que a gente quer regular. Isso, de fato, é um trabalho autônomo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o terceiro, a terceira caminho que a gente pode tomar é regular por... que me parece que deve acontecer aqui, se o legislador for cuidadoso, você estabelece um texto absolutamente genérico, dotado de vagueza, né? Que é o termo quando fala de cláusula geral. Termo genérico, dotado de vagueza, e joga a grande maioria dos direitos para quê? Negociação coletiva. Perfeito. Primeiro, porque os direitos são muito distantes entre si, entre cada plataforma. E, Carol, tem um outro problema, que até foi a moça do sindicato que me falou e também me acendeu uma questão aqui. A questão tecnológica, ela evolui muito rápido. Então, se a gente oferecer uma solução normativa aqui, nesse ano, no ano que vem, eles já vão ter achado uma solução tecnológica para fugir da lei. Então, ou seja, e como é que a gente faz para regular o que muda muito rápido? Convenção coletiva, que muda de ano em ano. Claro. Porque, por exemplo, para fugir dessa lei é só botar os carros com 3 rodas, né? Aí pronto. Basicamente. Ou põe uma a mais, põe 5 rodas. 5 rodas, bota uma a mais, é verdade, é mais fácil. Entendeu? Põe o eixo de trás com duas rodas duplas, né? Pronto, acabou. Mas eu acho assim, eu né, defendo essa última opção. Eu acho assim que a gente está numa era, né? E a gente teve a oportunidade, André, que eu e o André participamos de um grupo de pesquisa na USP, o GETRAB, e no nosso primeiro encontro de 2024, uma das palestras foi com o professor Walter Longo, que trabalha exatamente com isso, né? Com inteligência artificial, enfim, essas análises. E ele deixa muito claro que assim, a inteligência artificial ela dobra de capacidade a cada 3,8 meses. Caramba! Então, assim, o pessoal que trabalha com futurologia não consegue mais fazer previsões para 2 anos, né? E não é futurologia profeta, não, gente. É analisar o que tem hoje e o que provavelmente vai acontecer daqui para frente, né? Não dá mais para você ter uma previsão de médio prazo, é de curto prazo. E assim, fica muito evidente, né, André, que o trabalho humano ele vai passar por transformações que hoje a gente não consegue nem imaginar. Então, assim, você tentar criar lei para cada tipo de inovação que vai surgir a cada 3,8 meses, imagina, se for a mesma velocidade, é inviável, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para esse cenário, né, de ter uma lei mínima, de proteção básica, pensando ali em trabalho digno, né? O basicão da OIT para todo mundo, né? E, obviamente, as especificidades para negociação. Só que aí, André, você não acha que o modelo brasileiro dificulta isso, não? Com monopólio de sindicato único base territorial, aquele engessamento que a gente tem no modelo coletivo brasileiro, também não precisaria passar por aí uma mudança nesse modelo? Acho que sim, e o que eu tenho falado muito para os trabalhadores é o seguinte: se vocês não participarem da coletividade de vocês vão deixar para que outra pessoa tome a decisão por vocês. Então, o que os sindicatos precisam ter é mais participação popular, mais participação das pessoas. Justamente para pressionar que aqueles que estão na cabeça adotem medidas que
efetivamente funcionem para essa categoria. Existe um preconceito, e agora eu estou vendo isso como eu nunca vi na minha vida, com 20 e tantos anos aí de operador do direito. Justamente vendo a reação dos trabalhadores à possibilidade do sindicato representá-los nessas negociações. O preconceito que existe ao sindicalismo, ao sindicato, à organização coletiva no modelo sindical no Brasil é algo impressionante. Impressionante. Ou seja, que faz com que as pessoas realmente queiram se afastar, queiram estar longe do modelo sindical. Agora, nós não existe no Brasil outra situação. E pelo jeito, dentro da compreensão que o governo atual, tem uma opção política que foi feita, pela população brasileira. Agora, dentro desse governo atual, dificilmente, pelas ligações que eles possuem com centrais sindicais e com movimento sindical, ele nasceu dentro do movimento sindical, dificilmente a gente vai ter uma alteração para pluralidade sindical. Porque tendo pluralidade sindical, Calvê, nós poderíamos ter, sabe o quê? Que seria, inclusive, recomendável para esses casos aqui, sindicatos virtuais. Sem dúvida. Sindicatos virtuais. Ou seja, por que os cursos hoje jurídicos, você faz parte de cursos jurídicos, hoje a gente consegue, inclusive, pessoas físicas, conseguem montar o seu próprio curso. Você está vinculado a instituições para ensinar as pessoas. Justamente por causa da popularização do online na pandemia de Covid. Ou seja, e eu gosto muito, para encerrar minha fala nesse tópico, de uma frase que o Domenico De Masi utiliza num dos livros dele. Ele fala assim o seguinte, que os trabalhadores, a coletividade dos trabalhadores, seja sindicato, seja associação, seja o nome que seja, união, como eles usam na Europa, eles têm que estar prontos para oferecer contramodelos válidos na negociação coletiva. Eu gosto muito dessa palavra, dessa expressão. Tem que oferecer contramodelos válidos. Agora, sinceramente, você que é juiz do trabalho, você consegue ver no modelo sindical hoje, e das pessoas que estão no modelo sindical, alguma possibilidade técnica de discutir algoritmo? Não. Acho que ninguém está... A Uber tem valor de mercado de 82 bilhões de reais. Paga fortunas para o pessoal de TI dele. Como é que o sindicato vai discutir algoritmo? Complexo. Não, e você sabe que tem fazer um momento filosófico aqui, né? Essas soluções que a gente está fazendo agora é uma tentativa de solução moderna com cabeça do passado, né? Vamos ser sinceros, né? E eu acho que o trabalhador hoje, né? Será que ele se sente como motorista de uma plataforma, como um profissional daquilo, assim? Ou seja, é aquilo que ele faz da vida dele, como no passado? Porque no passado a narrativa era essa, né? Você não perguntava se você conhecia uma pessoa, e nem um pouquinho hoje, mas você perguntava a pessoa, Carol, tudo bem? O que você faz? Né? O que você é? Aí o cara fala, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou torneiro mecânico. E o cara fazia a carreira com aquilo. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Eu acho que é difícil para o trabalhador plataformizado ter esse sentimento de pertencimento a uma categoria. Eu acho que ele está. Se tiver outra coisa melhor ali na frente, vamos lá. Se aparecer uma coisa nova, vamos embora. Se puder fazer tudo ao mesmo tempo, estamos lá. Então, é naturalmente uma flexibilidade que a área trabalhista com a cabeça do passado não consegue dar conta. É a minha impressão. Mas independente disso, eu acho que assim, não cabe aos motoristas rechaçarem completamente o debate, achando que tem um viés político, né? Porque a gente está aqui trazendo aspectos eminentemente técnicos. Né? Então, o que a gente está falando tem fundamento jurídico. Então, claro, se eles ficarem rechaçando o debate, eles vão, como o professor André está falando ali também, perder a oportunidade
de explicar para o legislador qual é a realidade deles, porque só eles podem falar realmente sobre a vivência. Claro, nem todos, né? Como a gente está vendo aí, alguns realmente... É muito heterogêneo, né? Exatamente. Mas, ainda assim, é o momento, né? Uma coisa que eu tenho falado muito nessas palestras é o seguinte: eu falo, olha, não é o professor de direito que tem que dizer o que é melhor para vocês. Não é o juiz, não é o procurador, não é o acadêmico, não é o escritor, não é o sociólogo, não é. Tem muita gente querendo substituir a vontade de vocês porque acha que tem mais condições de pensar. Eu estou falando vocês, os trabalhadores, Sim. né? Que tem mais condições de pensar do que vocês. Eu sempre falo, não sou eu que levanto às 4 da manhã para pegar gente para levar para o aeroporto. Não sou eu que pego gente de madrugada que vomita no meu carro. Então eu falo o seguinte, eu falo, olha, o que vocês têm que fazer, o que eles têm que fazer, já que essa lei é de combustão interna, é se informar o melhor que eles puderem, e chegar a conclusões do que é melhor para eles, né? Eu sinceramente, Calvin, eu tô muito... eu estou tentando achar aqui uma frase do Amaury Mascara Nascimento que eu achei extraordinária, nesse sentido, quer dizer, eu acho que é muita gente querendo dizer o que é melhor para os outros, Sim. sabe? E eu acho, logicamente, o que a gente tem que fazer é dar informação. Há um tempo atrás, já faz algum tempinho, eu fui convidado para... Ligou no meu escritório, ó, quem quer falar com você é o ministro do Trabalho. Logicamente, a primeira questão a gente acha que é mentira, né? E daí falou, não, era realmente o ministro do Trabalho. Ele falou, olha, vem até aqui em Brasília, que eu quero que você me explique essa história dele. Daí eu fui, eu mesmo paguei, né? Eu paguei no meu próprio bolso, daí, né? Foi até engraçado que eu vou estar abrindo aqui. Ele perguntou que dia que é melhor para você na sua agenda. E deu só um minutinho que eu vou ver que dia que é melhor. Aí eu entrei no site aqui para ver que dia que era a passagem mais barata. Realmente, olha, realmente na terça-feira. Terça-feira, às 3 da manhã, tá ótimo, né? Terça-feira. E eu achei a passagem mais barata e falei, não, minha agenda está aberta na terça-feira. E aí eu fui até Brasília, fui recebido muito bem infelizmente até um início que ficou muito pouco lá. Uhum. E aconteceu uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida que ia acontecer. Ele e toda a equipe dele, de assessores, sentados, e eu num quadro negro explicando. Que legal. Plataformizado, é assim e tal. Eu falei, e ele me fez uma pergunta que foi a pergunta mais inteligente que alguém já me fez sobre essas plataformas de representantes, né, de trabalhadores. Ele falou o seguinte, é justo que eu diga que o trabalhador não quer ser CLT? É justo? Ele me perguntou. Eu falei, olha, desde que ele tenha conhecimento de ônus e bônus de cada um dos modelos, Uhum. Agora, o que ele precisa é de informação. Primeiro ele vai ter informação, depois ele decide, né? Agora, se o trabalhador está devidamente munido de informação, não é o professor da faculdade tal, não é o cara que escreveu o livro tal, que tem que dizer o que é melhor para ele. Isso é paternalismo. E o Amaury Mascara Nascimento, ele falava o seguinte, é a substituição da capacidade de alguém deliberar sobre o que é melhor para si próprio para a determinação de outra pessoa supostamente em condições de resolver. Isso é uma forma de despotismo iluminado e não pode ser aceita. Eu concordo com isso. Então, o que a gente tem que fazer é informar essa gente. E eles vão ver o que é melhor para eles, né? A gente está aqui, eu sempre falo, a minha função não é impor, eu não vou ser paternalista, não quero dizer, vocês não sabem o que estão dizendo, né? O que eu quero é fornecer, dar informações para esse pessoal. Por isso que nessas palestras e debates,
Eu tenho até usado uma linguagem muito pouco técnica, porque eu acho que essa informação tem que chegar. Tem que chegar. Sem dúvida. Poxa, André, eu acho assim, acho que depois dessa a gente já pode ir caminhando para o encerramento, né? Para fechar em alto nível, né? E nosso tempo aqui já está esgotando. O dilúvio lá deve estar aumentando, né, André? Não, Curitiba é 10 minutos. Tá parecendo Belém aqui essa chuva. Mas foi maravilhoso, André. Eu acho que você deu aquele fecho assim perfeito, né? Tem uma frase também muito conhecida no direito que é que o direito não pode ignorar a realidade, né? Senão a realidade se vinga e ignora o direito. Eu acho que é nessa pegada que a gente tem que ir, né? Vamos fazer o fechamento então? Vamos sim. Doutor André. Posso agradecer? Claro. Não, queria agradecer o convite, Carol, Otávio. Muito obrigado pela possibilidade da gente estar aqui conversando, debatendo. Ninguém é dono da verdade, né? Ainda mais quando a gente está falando de alguma coisa que acabou de surgir. No tempo e espaço, 2014 e 2017 foram ontem, né? Então, a gente não tem... Eu sempre falo o seguinte, eu me formei ainda no século passado. Pode não parecer ter cara novinho aqui, mas é só o filtro da Yasmin Brunet. Eu me formei ainda no século passado. Eu sempre digo o seguinte, de tudo que eu aprendi, metade foi revogado e outra metade eu aprendi. Eu esqueci. Então, ou seja, a gente está vivendo uma nova revolução no direito do trabalho. Está tendo que aprender tudo de novo. Então, ou seja, talvez, e é muito importante que a gente tenha consciência de que, às vezes, o que a gente está falando não está 100% certo. Não vai ser a nossa geração que vai dar a resposta. O que a gente tem que fazer é entregar para a próxima geração, tem que tentar estragar. Perfeito, André. E pessoal que quiser te seguir nas redes, acompanhar seu trabalho, divulga aí pra gente. Facebook e Twitter é coisa de velho, né? Então me sigam no Instagram, @André Zipperer, repito, @André Zipperer com 2 P's, tá? Se você digitar lá errado o nome, vai aparecer do mesmo jeito, né? Quando o Google te chama de burro, né? Porque ele escreve lá, você quis dizer... Sem dúvida, né? Legal, André. Obrigadão, cara. A gente ficou muito feliz, né, Carol, com o seu aceite aí para o convite. Você é sempre muito generoso, né? Você aí com milhões de tarefas e serviços. Conheço bem a sua rotina e separar esse tempo aqui para conversar com a gente ficou realmente lisonjeado, muito feliz. Eu tenho certeza que o pessoal amou esse episódio, né? E quem quiser acompanhar a gente nas redes, é sempre o mesmo, né, Carol? @elegalmaspod. Isso aí. E fala sobre o lançamento do seu livro, André. Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu estou mandando amanhã para a editora, e daí a editora vai fazer as correções de praxe, vou aprovar a capa e dentro de um mês deve estar por aí. Então, eu estarei, aguarde na sua cidade, e principalmente se tiver praia e for no Nordeste, que eu certamente aceitarei. Maravilha. Tá certo, então. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse debate super importante que a gente trouxe aqui, com essas informações todas. Se quiserem seguir a gente, @AnaCarolDSMartins e Otávio. @Otávio Calvé, com temudo Calvete. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.